gente começa, ok? Bora lá. Às vezes ele esquece, era pra ser só 6 badaladas, mas ele só toca. Vambora, começar. Cinco erros gramaticais que todo mundo comete no dia a dia. E aí, eu já pergunto para vocês o seguinte. Analisando só esse título dessa reportagem, tá? No dia a dia, você mais fala ou você mais escreve? Acertou quem? A menos que você seja uma pessoa reclusa que vive de escrever artigos ou, sei lá, algo do tipo, algo, né, nesse nível, você mais fala do que escreve, concorda? Inclusive teve um vídeo que eu fiz sobre falar, né, regras para, enfim, era mais ou menos isso também, só que no final não era. E teve uma pessoa reclamando do meu jeito de falar, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu ia ter que encarnar aquele meu vizinho que falava tudo certinho, com todas as vogais abertas e com todas as colocações pronominais corretas para que as pessoas não considerassem que eu estou falando errado. Percebeu? E aí eu falei, cara, me erra, pelo amor de Deus. É isso, sabe? Então, quando você fala em 5 erros gramaticais que todo mundo comete no dia a dia, eu me pergunto isso. Essa pessoa mais fala ou mais escreve? Porque se ela mais fala, esses erros, porque assim, existem erros gramaticais sim na fala que são complicados, claro. Em certos ambientes, com certas pessoas, ideal você ter um pouco mais de cuidado. Mas no seu dia a dia, como está escrito aí, esses erros que ela vai apontar já não acontecem. Estamos falando de um antagonista, tá, gente? E eu faço isso comigo mesma. Eu me submeto a esse tipo de coisa. Mas é tudo pro bem do vídeo. Então, vamos lá. Erros gramaticais são bastante frequentes na comunicação escrita e falada em português. Não só em português, meu amor, em todos os idiomas, né? Deixa de ser vira-lata. Especialmente em situações cotidianas ou informais. Então, quando ele fala isso, ele já comete um erro aqui. Ele está errado quando ele diz que erros gramaticais são frequentes em situações informais, porque em situações informais não se consideram erros, se consideram usos da língua. Inclusive é por isso que a gente caracteriza uma linguagem como formal ou informal. Não só pelo vocabulário, mas também pelo tipo de estrutura gramatical que você vai estar usando, ok? Inclusive isso que eu acabei de fazer é um gerundismo. É considerado erro, mas as pessoas fazem, né? Principalmente atendentes de telemarketing, mas não só. Inclusive eu acabei de cometer esse erro e tá tudo bem, vocês me entenderam. Aí vem, muitas vezes essas falhas passam despercebidas, mas podem comprometer a clareza da mensagem e até mesmo causar interpretações equivocadas, concordo. Nesse ponto, enquanto você está falando com a pessoa vai falar assim, o que você falou aí, rapaz? Quê? É o que, amor? Você vai pedir para a pessoa repetir de alguma forma, né? Identificar e corrigir esses deslizes é fundamental para garantir uma comunicação mais eficiente e precisa. E é por isso que esse tipo de artigo é inútil. Por quê? Porque ele está apontando de novo, vou falar para vocês, pode ser que eu esteja errada, mas eu tenho quase certeza que os erros que ele vai apontar aqui são erros são
considerados erros em textos escritos. E em textos escritos você não tem nem como identificar e corrigir, a menos, claro, que você o faça antes. E aí você não irá cometer esses erros. Concorda? No caso de um texto que você mandou para alguém, dificilmente alguém vai mandar de volta, a menos que seja o seu professor, você esteja fazendo uma avaliação, marcando os erros que você cometeu. Ou mesmo ninguém, acho que, sabe, se você falar em etiqueta, né, assim, é muito deselegante, deseducado você mandar uma resposta para a pessoa dizendo assim, olha só, cara, corrige aí esses errinhos de gramática que você cometeu. E aí a pessoa tem que ir lá. Então, assim, esse identificar e corrigir esses deslizes, né, me pareceu uma desculpa porca para um texto desse tipo, né? Mas como a gente está pela diversão, tá? Ainda que uma diversão um tanto estranha, né? Meus gostos são muito peculiares, né? Acho que quem está aqui pelo menos me entende, né? A gente tem, a gente pelo menos tem conteúdo aqui para dar umas boas risadas, tá bom? Vamos lá. Ao longo dos anos, alguns equívocos tornaram-se recorrentes entre falantes nativos. Isso se chama evolução da língua. E não equívocos que se tornam recorrentes viram regra, tá? Um exemplo clássico que todo mundo gosta de citar é o você, tá bom? Então, não é que eles se tornam recorrentes, é que eles passam a fazer parte do léxico da língua. Eles passam a virar regra, eles passam a ser norma, e daqui a alguns anos vão entrar numa gramática, vão estar em uma gramática, ok? E vão ser usados, inclusive, em textos escritos. Eles aparecem em textos acadêmicos, mensagens em redes sociais, e-mails profissionais, até mesmo em conversas informais. Conhecer os principais erros. Isso aqui, quando você fala em textos acadêmicos, mensagens em redes... textos acadêmicos você vai corrigir. Sim, você passa pela etapa da revisão, da correção ortográfica. Mensagens em redes sociais, em suma, assim, na sua maioria, são informais. Né? Rede social, o nome já diz aí, a menos que você esteja escrevendo para o LinkedIn, né? Que aí você precisa ter um certo nível de formalidade, mas geralmente não é o caso. Né? Com certeza ele não estava pensando no LinkedIn quando ele falou isso. E-mails profissionais. E-mails profissionais também é interessante você manter, né, a polidez, claro, mas entra no mesmo problema, na mesma questão do texto acadêmico. Você não vai escrever um e-mail para o seu chefe e não vai se preocupar em olhar lá o que o teu editor de e-mail, né, de mensagem de e-mail sublinhou lá. Né? Você vai pelo menos dar uma olhadinha, uma segunda olhadinha. Caso você esteja com essas dificuldades, aí sim é interessante você tentar, né, dar uma olhadinha e treinar um pouco mais, mas não nisso aqui, em conversas informais. Então, assim, generalizou demais, né? Quando falou assim, erros que você comete no dia a dia. Você não escreve e-mail profissional todo dia. Você não escreve texto acadêmico todo dia. Mensagem em rede social e conversa informal, você vai cometer erros, sim, é normal. É claro que quanto mais consciência você tiver, melhor, mas não é como se você tivesse que ficar prestando atenção o tempo todo no que você está falando e no jeito que você está falando. Em uma conversa com um amigo, por exemplo, né? Conhecer os principais erros mais comuns ajuda a evitá-los e aprimora a qualidade da escrita, tá vendo? Que no final das contas é sempre isso. Parece que o padrão da língua é o padrão, a escrita, e não é. Né? A gente precisa entender que é o inverso. Você precisa, sim, conhecer a norma? Precisa. Em primeiro lugar, porque ela é a norma. Então, assim, para você escrever um texto mais formal, para você fazer uma prova, você precisa conhecer. Mas eu posso dizer com toda a segurança que eu tenho bastante conhecimento das normas
nem por isso eu fico falando certinho o tempo todo. Ou escrevo mensagem no WhatsApp em todos os lugares. A única coisa que realmente eu me preocupo é com a vírgula e com a concordância verbal nominal, mas é porque eu sou chata mesmo. E eu sei que vírgula e pontuação em geral, ponto, né, de exclamação, de interrogação, dão problema de comunicação, sim. Né? Se você faz uma pergunta e não coloca um ponto de interrogação, pode ficar parecendo que você não fez a pergunta e a pessoa vai acabar não respondendo. E aí você causa um atrito sem necessidade, né? Vírgula também, vírgula, olha, vírgula mal colocada dá tanto aborrecimento, dá tanto mal entendido. Mas vamos lá, para os 5 erros que ele apontou aqui. Aí temos entre os diversos tipos de falhas que podem ocorrer na escrita. Aí você já viu que ele já caiu para a escrita e ele vai ficar na escrita. Vocês viram que acabou esse negócio de escrita do dia a dia, mensagens de rede social, conversas informais, isso é tudo balela. Isso é só para você ficar paranoico, achando que você está falando errado, ou então ficar fiscalizando a fala dos outros, né? E não é o caso, não é mesmo. Então, assim, tá bem claro aqui, ó. Né? Alguns erros se destacam pela frequência com que aparecem. Esses equívocos envolvem desde o uso inadequado de pronomes até a confusão entre palavras semelhantes. Então, vamos combinar que esses 5 erros que ele vai apontar aqui, eu não vi, tá? Mas eles só importam mesmo em textos mais formais, em textos escritos e em escritas mais formais. Vamos deixar isso, né? Vamos tirar isso aqui da frente para a gente não ter esse tipo de preocupação, tá bom? Não se preocupe em ficar se policiando quando você estiver conversando. A fala é natural, ela é espontânea, você sabe, você adquiriu ela desde que nasceu, então relaxa, tá bom? Vamos lá. Ele já joga tudo assim, né? Ai, vamos lá. Legal, olha lá. Olha a figura, olha a imagem que ele coloca aqui em inglês. Ainda vou falar, deixa isso aí que eu vou falar sobre isso também. Isso é mais uma coisa. Vamos lá. Primeiro, o uso incorreto da crase. A crase é um fenômeno que ocorre quando há a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Não só isso, mas sim, beleza. Muitas pessoas acabam utilizando o acento grave em situações inadequadas, como antes das palavras masculinas, ou verbos, ou deixam de usá-lo quando necessário, como expressões que exigem a preposição e o artigo juntos. Beleza, eu tenho até uma aula que eu fiz pro Enem, se eu não me engano, ou foi para o Enseja, que eu falo sobre a crase. E, de fato, tem muita gente que não sabe usar a crase, tem gente que usa sem necessidade, né? Inclusive antes de verbo, né? A partir, me dá arrepio, né? Mas, cara, não é como se você fosse, né, entrar em combustão espontânea se você usar uma crase no lugar errado, tá? Não é como se você fosse deixar de entender a mensagem, ok? Só é feio. E hoje em dia não é. Como as pessoas, muitas, já acostumaram, nem é considerado tão feio assim. É só para quem realmente conhece a regra, né? E sabe como é que funciona, tá? Isso é mais uma questão. Essa questão das pessoas usarem a crase assim é mais uma questão que a gente pode chamar de hipercorreção, né? Que as pessoas sentem que precisa ter alguma coisa ali, às vezes não precisa, mas elas sentem que aquele A ali tá muito pelado, e aí elas colocam, né? Muitas vezes não colocam nenhum acento grave, colocam um acento agudo, o que fica mais estranho ainda. Então, se todo mundo tivesse aprendido qual é a regra da crase, né, ficaria um pouquinho mais fácil da a própria pessoa perceber, não, aqui não vou precisar de crase, não. É simples assim, mas as pessoas lá na aula, né, na hora da aula de português, estava todo mundo de saco cheio. Ninguém prestou atenção na professora falando. Tá? Então, aí por isso que fica falando assim, mas português é muito ruim de aprender, porque não faz sentido. Não, tem coisa que realmente não faz sentido, mas crase tem uma regrinha bem explícita. Beleza? Concordância verbal e nominal.
Erros de concordância aparecem quando o verbo não está de acordo com o sujeito em número e pessoa, ou quando o adjetivo não concorda com o substantivo em gênero e número. Exemplos comuns incluem frases como os alunos chegou ou as casas bonitas. Gente, os alunos chegou. Os alunos chegou. Estou tentando imaginar uma situação em que eu falaria desse jeito. Porque sim, a gente tem uma certa resistência, a gente, inclusive, usa o agente para facilitar. Em vez de eu falar nós, a gente escolhe falar uma palavra maior, porque assim, qual é uma regra que nunca muda na língua? Em linguística, existe o conceito, né, a ideia de, assim, é a lei da facilitação, né? Você vai escolher o caminho mais fácil para você falar certas coisas. Inclusive, a fusão de determinadas palavras como vossa mercê, que virou vós-me-cê, que virou você, que virou cê e virou cê, né? É exatamente isso. E todo idioma faz isso. E pode levar anos, séculos, mas isso vai acontecer. Então, a tendência é você simplificar a forma como você fala e aquilo acaba indo para a forma escrita também. Quando você vê um fenômeno como o agente tomar conta, né, ser substituído, ser usado para substituir o nós, você percebe o quanto essa coisa de conjugação de verbos é horrorosa. Né? É um trabalho do caramba você ter que aprender conjugação de todas as pessoas, todos os verbos que você vai usar na sua vida. Né? De novo, tem regra, né? Tem as terminações, tem as desinências, né? Que são aquelas, a parte final do verbo, né? Para cada pessoa, chama desinência verbo nominal. Tem a desinência temporal também. E elas fazem esse papel. E você pode decorar, né? Para cada conjugação, primeira, segunda, terceira conjugação, você tem um conjunto dessas desinências e você pode decorar e tentar jogar em cima. Meio que funciona, mas olha a trabalheira que dá, né? É por isso que ninguém gosta de estudar. Porque português você estuda gramática, né? Português na escola. O Confúcio Bessa está falando aqui. A gente junto e a gente separado. Isso é um fenômeno da língua, do texto escrito, né? E você vai perceber isso quando você vai ler a pessoa falando. Quando a pessoa está falando, não faz diferença. Vocês entendem que na hora da comunicação, né, na hora da fala, você pensar, né, você falar a gente e visualizar lá na sua cabecinha o agente junto ou o agente separado não faz diferença para o que você está comunicando, porque no final das contas aquilo ali vai encaixar na frase e vai fazer sentido. Vocês percebem que a oralidade, ela dá um jeito de funcionar, né? O problema é quando a gente vai passar para a escrita, e aí por isso que a gente aprende essas regrinhas, para a gente, né, saber escrever e ser entendido, porque a gente não vai ter o contexto da fala, tá? Eu falo para os meus alunos isso, cara, tem gente que gosta de escrever e eu incentivo isso e eles falam assim, mas eu não, às vezes eu erro e tal, escrevo umas coisas erradas. E eu costumo falar, para incentivar eles a aprender, eu falo, olha, para você quebrar as regras, você precisa conhecer as regras. Então, sim, esses trocadilhos, né, esse jogo de palavras que às vezes a gente vê em músicas até, né, amador, ama a dor, né, aquelas coisas, aquelas brincadeiras que o pessoal faz, né, elas são a manifestação disso, de você tá jogando, você tá brincando com as regras, né? E funciona. Você escreve, você apagou por quê, cara? Poxa, faz isso não. Olha, eu até hoje, eu escrevo, né? E os meus primeiros textos ficavam guardados num HD. E enfim, na época, se era 96,
97, 98, eu tinha o HD como a coisa mais segura, né? Tipo uma caixa preta. E eu podia guardar o que eu quisesse ali. Um belo dia o HD queimou. Nossa, eu tenho inclusive escrevi um texto sobre isso, só sobre essa perda dos meus textos. Como se eu tivesse, sabe, perdido um filho. Sério, eu sei que parece dramático, mas foi catastrófico, assim. Fiquei mal pra caramba. Então, assim, eu não. Eu escrevo, não digo que eu sou uma maravilha de escritora, tem pessoas que gostam, mas eu escrevo assim mesmo. E tá tudo lá até hoje guardado, o que eu, né, depois disso, né, os que sobraram. Mas eu não ligo não, se a pessoa, assim, se alguém criticar, eu vou agradecer e eles continuam lá. Bom, mas olha só, conselho né, de escritora para escritora, não, cara, não paga não, continua escrevendo e porque assim, inclusive ele vai falar sobre isso. Quanto mais você treina, mais você desenvolve a sua técnica. E não é a técnica no sentido de aperfeiçoar gramaticalmente falando, mas aperfeiçoar o seu estilo mesmo, né? Então é bem legal. Eu acho mó barato quando as pessoas brincam mesmo, fazem esses jogos de palavras, fazem esses jogos de ideias. Eu acho muito legal, tá? E a escrita, a língua escrita, ela serve para isso também, né? Ela serve para você comunicar quando você não tem como estar em contato com as pessoas. Ela serve para fazer algo que é considerado importante perdurar, né? É uma forma de gravar algo que é importante, que seja registrado, que seja documentado e que seja preservado. Serve para você provar alguma coisa que você precisa, enfim, tem as suas funções. E para que essas funções sejam, para que elas sejam eficientes, né, para que elas sejam eficazes, elas precisam realmente, essas mensagens, essas informações, essas escritas, têm que estar na melhor forma possível do idioma daquele tempo, né, daquele lugar, daquele tempo. Mas você vê que até isso já é complicado, porque, por exemplo, a gente vai ler textos de 300 anos atrás, já é difícil pra gente, né? Então você precisa de uma pessoa, um estudioso da língua, para decifrar, né? Para interpretar ele, né? No idioma dos dias de hoje. E isso precisa ser feito, e isso, inclusive, é feito, né? As pessoas estão sempre reinventando, né? Inclusive textos literários mesmo, né? A gente volta e meia a gente faz uma releitura daquilo que foi dito há um tempo atrás, de uma forma um pouco mais rebuscada, que pra gente, dependendo da época, é quase que ininteligível. Porque é isso, a gente não é obrigado a saber, né? Se for assim, a ferro e a fogo, a gente é obrigado a saber a gramática de 200 anos atrás, porque é gramática, ué. Só que o que é considerado erro, o que era considerado erro lá atrás, não é mais hoje, né? A gente agora tá com outro tipo de língua, outro tipo de, né, um idioma mais evoluído nesse sentido. Aí ele continua aqui. Emprego inadequado de pronomes. A troca ou omissão de pronomes pessoais, possessivos ou demonstrativos pode gerar ambiguidade. Um exemplo recorrente é o uso de mim no lugar de eu em construções como para mim fazer em vez de para eu fazer. A pessoa que está fazendo não vai fazer do mesmo jeito? Ah, me dá essa louça aqui para mim lavar. Não é? A pessoa não vai lavar a louça, independente de ser mim ou eu? Então, gente, pelo amor, né? Dói o ouvido? Sangra o ouvido, né? De algumas pessoas, mas... Sim, pode ser, mas, cara, lide com isso, né? Principalmente se for uma pessoa mais velha. Não que ela não aprenda, não possa aprender. Você até pode falar, se você tiver, né, uma certa intimidade com ela, fala assim, olha, mim não é o pronome que a gente usa nessa situação, né? A gente usa o pronome eu aqui. Mas, cara, relaxa, sabe? Às vezes não é o momento para você estar preocupado com esse tipo de coisa, sabe? Às vezes a pessoa realmente tá querendo falar mais certinho, aí ela pede, olha só, você pode me corrigir, você pode me chamar a atenção quando eu estiver falando alguma coisa errada? E aí, beleza, você fala. Tem aquela regra, né,
dos 30 minutos, né? O pessoal fala a regra dos 30 minutos, dos 5 minutos. Não, não é aquela regra que você derruba alguma coisa no chão e você tem 5 minutos para pegar. Não, não é isso. Até porque, não façam isso, por favor. A regra é a seguinte, você não vai criticar aliás, o certo é você não critica ninguém, né? Mas vamos lá, você quer falar de alguma coisa sobre a pessoa, pensa nessa regra. É alguma coisa que a pessoa possa mudar em 5 minutos? Ou em meia hora? É uma coisa que a pessoa possa mudar no futuro muito próximo? Tipo, tem um feijão no seu dente. Olha, tem um feijão no seu dente aí. A pessoa pode tirar ali na hora, beleza? Beleza. Agora, corrigir, sabe? A pessoa assim, ela vai aprender. Pode ser que ela, né, aprenda e tal, mas isso é questão de prática. Então, assim, é muito chato você ficar toda hora corrigindo a pessoa, né? E a pessoa pode pegar até uma certa ojeriza, né, de conversar com você, porque você fica toda hora consertando ela, né? Ou reparando na forma como ela fala. Ambiguidade no uso de palavras homônimas. Palavras que possuem a mesma pronúncia, mas significados diferentes, como sessão, sessão com... Aí, tá vendo? Sessão, sessão e sessão. A gente pronuncia da mesma forma. Na fala, você vai entender pelo contexto, né? E não é como se a pessoa estivesse lendo a sua mente e vendo como você está visualizando aquela palavra naquele momento, se é que você pensa dessa forma. Porque tem gente que pensa em imagens, não em palavras. Existem essas pessoas e é bem legal, inclusive, né? Mas na escrita é interessante você saber a diferença também. Não que isso vá atrapalhar, a menos que você pegue uma frase muito ambígua, muito ambígua. Mas é muito raro isso acontecer, né? E dependendo do texto que você está escrevendo, lá na frente você vai entender, tá? Não tô passando pano para quem comete erro na parte escrita, não, gente. Eu só tô dizendo que é interessante você saber a regra, é interessante principalmente nesse sentido, quando tem mais de uma forma de você escrever a palavra, para você distinguir, é interessante. Só tô falando porque realmente, às vezes, é puro preciosismo, né? Ah, não, ela errou aqui, mas, pô, tu não entendeu a mensagem? Vamos pegar, né? O cara manda uma mensagem, aí, a próxima sessão é às 7 horas, vamos no cinema. Aí escreveu sessão com C cedilha. Cara, whatever. Segue o baile. O filme é bom? Só vai. Entendeu? E colocação pronominal inadequada. A posição dos pronomes oblíquos átonos, me, te, se, ou, a, é frequentemente ignorada. Essa aqui foi a forçação da barra aqui, né? De todos eles. Principalmente em textos informais, né? Frases como me empresta um lápis deveriam ser empresta-me um lápis respeitando a norma culta. Detalhe, já comete um erro aqui. Norma culta não liga mais para isso. A norma culta, ela não é a norma gramatical. O que a gente chama de norma culta, ela é um intermediário entre a norma gramatical e a linguagem coloquial, que é a linguagem informal. Norma culta você encontra em textos jornalísticos, você encontra em livros, e ela é a mais normal, né, se for falar desse jeito, mas é a mais comum em se tratando de língua escrita. É muito difícil você encontrar um texto que tenha sido escrito atualmente, no momento em que a gente está agora, que siga ipsis literis as normas gramaticais. E mesmo se você falar em normas gramaticais, existem autores que já consideram isso aqui correto. A próclise no início da frase já é considerada o uso padrão da língua, tá? Alguns autores já trabalham com isso. Agora não vou me lembrar se o Luft, mas o Bechara já fazia, já aceitava. E, cara, é isso. Você não fala empresta-me um lápis. Então, no dia a dia, e até mesmo em escritos, você não vai ver mais isso, sabe?
E é isso, língua é uso. Então, assim, se você não usa, aquilo vai sendo esquecido. E não é demérito, não, cara. Sabe? Você não precisa ser, a menos que você seja estudioso da língua, né? Que você precisa saber aquilo ali realmente porque você trabalha com aquilo, né? É importante, inclusive, saber porque você vai ter que ter contato com textos que usam essas regras. Mas aí ele me vem com uma foto de né, livro de direitos autorais de um texto em inglês, cujas regras gramaticais são completamente diferentes. Mas, né? Qual o problema? Vamos colocar aqui, vamos só jogar. A pessoa tá tentando aqui entender o português, aí ele me bota aqui. Claro que é só para ilustrar, né, gente? Claro que isso aqui, né? Mas sabe, custava ter colocado, né, um textinho, de repente, em português, até para ilustrar, até para ficar uma coisa mais didática. Mas não, que esse mite da besta. Mas vamos lá. Por que esses erros gramaticais acontecem com tanta frequência? Aí ele vem, vamos ver qual é o preconceito que vai rolar aqui. Os deslizes gramaticais mais comuns costumam ocorrer devido à influência da linguagem oral, regionalismos e à falta de familiaridade com as regras da gramática normativa. E aí a gente volta lá naquela falinha lá do Darcy Ribeiro, né? E pergunta, vou começar de trás para frente, pergunta assim, por que as pessoas têm falta de familiaridade com as regras da gramática normativa? Por quê? É porque o ensino em geral, não estou falando do ensino específico de algumas escolas, não. Estou falando do ensino em geral, ensino para a população que tem tendência a cometer esses erros com mais facilidade. Ela é suficiente? Quantas pessoas você conhece que falam assim, tive aula de português esse ano não, esse ano a gente não teve professor. Quantas vezes? Meu professor faltou, sei lá, quase 2 meses, porque ele estava com crise de hipertensão, ou porque ele, enfim, passou mal, ficou doente, estava de licença. Acontece. E acontece com mais frequência do que vocês imaginam, tá? Gente, eu tô falando de escola pública e até mesmo algumas escolas particulares, porque o ensino não é o melhor. Não adianta. O ensino que é oferecido não é o melhor. E isso não é acidente, isso é projeto. E aí ele fala assim, regionalismos e linguagem oral. Gente, regionalismo e linguagem oral é língua. São modalidades da língua. Então, assim, influência da linguagem oral na escrita, esse processo não pode ser caracterizado como erro, deslize gramatical. A linguagem oral é uma modalidade da língua. E ela é válida, assim como a linguagem escrita é válida, com todas as suas regras utilizadas. Então, assim, quando você critica alguém que está falando errado, conversando e está falando errado, você está sendo preconceituoso do ponto de vista linguístico, tá? Isso não sou eu que estou falando, não, tá? Você tem vários autores, inclusive o Marcos Banho escreveu um livro sobre isso, preconceito linguístico. E regionalismo, então, cara, é puro suco do preconceito. Você criticar uma pessoa por estar falando uma determinada palavra que você não usa, mas ele usa normalmente, desde que se entende por gente, é um baita de um preconceito. Ok? Então, assim, vamos combinar? A língua, ela foi feita para servir para você se comunicar. A comunicação está acontecendo? Você entendeu a pessoa? Beleza. Você não entendeu? Para e pensa. Ela é da sua área? Ela convive com você? Ou você, né? Vocês convivem? Ou ela é de uma outra região? Ou ela, enfim, é de um outro grupo? Tem um outro... Tá exposto a um outro tipo de cultura? Analisa isso e vê se, de repente, a culpa é dela, necessariamente. A culpa, né? Vamos dizer assim, é dela. Ou se é simplesmente uma inadequação de meio, de ambientes.
E assim, faz um esforço, ainda mais se você se coloca numa posição dita superior, você é o cara que é o especialista em língua, né? Se você é um estudioso, se coloca na posição de chamar, de perguntar, vem cá, o que você falou aí? O que você quis dizer com abestado? Né? O que você quis dizer com aquendar? O que é isso? Me explica, o que você falou? Eu não entendi, sabe? Não custa, entendeu? Sabe? Literalmente é de graça e faz um bem danado, porque inclusive você vai melhorar o seu repertório, né? Então, assim, isso aqui, ele, né, acaba caindo, né, nessa situação aqui do preconceito linguístico. Mas vamos lá. Digamos que você queira melhorar sua redação, tá? E aí a gente vai entrar aqui, porque fora isso, se o seu interesse não é esse, você poderia ter parado por aqui. Aliás, você poderia ter parado aqui, antes desse texto, enfim. Você poderia só ter visto meu vídeo. Sem precisar se preocupar com isso aqui, tá? Porque isso aqui só vai fazer mal, só vai deixar a pessoa chateada, quem fala, né, com esses erros. E isso aqui não vai ter utilidade a princípio, para situações em que você só vai falar aquele idioma, né? Principalmente no caso do português aqui. Então vamos lá. Para reduzir a incidência dos equívocos mais frequentes, é recomendável adotar algumas práticas simples no dia a dia. Abaixo estão algumas sugestões que podem ajudar. Ler com frequência, sim, ajuda muito. Eu tenho certeza que muita coisa que eu aprendi não foi tanto por causa das minhas aulas, não por falta de atenção, mas porque a minha escola era muito ruim. Então, assim, tinha coisa que eu realmente não aprendia lá, eu aprendia nos livros mesmo. Revisar o texto. É aquilo que eu falei, né? Você vai mandar um e-mail pro seu patrão, você vai dar uma checadinha, né? Olha lá o que está sublinhado, vê se realmente aquilo ali faz sentido, tá? Vê se está correto, do ponto de vista gramatical, um pouquinho que seja, né? É interessante. Consultar fontes confiáveis. Cuidado com essas fontes confiáveis, porque se você vai para a internet, você pode ter algum problema aí com essas fontes. Mas sim, é interessante, sempre bom. Procure as mais consagradas mesmo pelo uso. Praticar a escrita também é legal. Exercitar a produção de texto favorece o domínio das normas da língua portuguesa, isso é muito bom. Mas o praticar a escrita está ligado com o ler, né? Geralmente quem escreve, quem tem disposição para escrever, é uma pessoa que lê também. Buscar orientação. Aí é isso que eu estava falando. A pessoa às vezes realmente quer falar melhor, ela está preocupada em se expressar de uma forma mais clara para mais pessoas. Ela quer alcançar um grupo maior de pessoas. Então, ela tendo essa consciência, ela criando essa consciência, ela pode chegar e falar assim, poxa, me ajuda aí, preste atenção no que eu estou falando, vê se eu não vou falar uma besteira. Ou a própria, às vezes você acaba, né, dentro de um grupo de amigos, você já tem intimidade com a pessoa, você pega e fala, pô, fala assim não, tá errado, entendeu? Numa boa, né, e a pessoa vai entender, né. Ou então vai te dar um fora e você nunca mais vai fazer e vida que segue. Aí o domínio das regras gramaticais não apenas facilita a comunicação, mas também transmite maior credibilidade em situações acadêmicas e profissionais. Ao conhecer e evitar os 5 erros gramaticais mais comuns, é possível aprimorar a escrita e garantir que a mensagem seja compreendida de forma clara e objetiva. O bom desses textos é que eles mostram para você a tendência, né? A tendência dos artigos na internet agora, esses artigos que a pessoa tem uma cota de, você tem que escrever 3 artigos hoje, por dia, você tem que escrever 3 artigos por dia. E aí você vê que a pessoa saiu com essa, né? Você percebe que, tá, beleza, 5 erros gramaticais. Aí você tem 5 soluções, né? Tudo assim, muito bonitinho, muito limpo. Mas, cara, eu posso ter pego qualquer uma outra situação aqui, qualquer uma outra, né? Não necessariamente, eu não sei com base em que ele falou que esses são os erros mais comuns. Ele pode ter simplesmente pensado nos primeiros erros que aparecem, né, que vieram à cabeça dele.
Podem não ser esses, podem ter outros. Eu sei que colocação pronominal inadequada acontece porque, sim, porque a gente já tá numa etapa da língua em que a ênclise, no início da frase, eu falei próclise, falei ênclise, né? É a pró da próclise, é o pronome antes do verbo, né? Que é como a gente usa normalmente em todas as situações, tá? Me dá, eu te dei, eu te entreguei, tá? Sempre o pronome antes do verbo. Perfeito. A ênclise é o pronome depois do verbo, né? Que é o entregue-me o pacote, né? Aquele que você só vê em texto de mais de 40 anos atrás. Tô sendo boazinha. E a mesóclise. Vocês conhecem a mesóclise? Vocês sabem com que se come mesóclise? Né? Só quem estuda para concurso, nessa altura do campeonato, só quem estuda para concurso vai saber o que é mesóclise, gente. Mesóclise você usa em tempos verbais muito específicos, o futuro do pretérito. Sabe os verbos que ficam grandões? É onde você vai colocar mesóclise, porque é o único lugar, é o único tipo de verbo que cabe, né? Poupar-lhe-ei dos detalhes dessa conversa. Meu Deus! Quem é que fala desse jeito? Quem é que escreve desse jeito atualmente, né? Não dá. Então, esse negócio de colocação pronominal inadequada, se você for seguir isso, você tá lascado, né? Não tem como. Enfim, é isso. É a pessoa que teve que cumprir, né, esse pobre coitado aqui, teve que, né, cumprir a cota dele do dia e teve que escrever essa maravilhosa peça jornalística. E aí a gente veio e reagiu. A magia da internet, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem por aí, vejam umas coisas, meu canal tá bombando. Uhul! Caso vocês tenham alguma coisa a acrescentar, depois pode vir no comentário falar. Caso vocês não tenham concordado, caso vocês tenham críticas, qualquer coisa, vocês podem vir no comentário falar, não tem problema, não ligo, ok? Muito pelo contrário, eu gosto de interagir, tá bom? Mesmo que seja com hater. Na verdade, com hater eu tenho um tratamentozinho especial, sabe? Mas é bom, é engajamento. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui!